Começando mais um Voz de Descoberto, esse especial Mães que Lutam, a segunda temporada depois de 4 anos. E para a gente começar, e a gente conhecer a nossa convidada, eu peço que você fale o seu nome, a sua idade. Uhum. Meu nome é Maíra, tenho 41 anos e sou natural aqui de Descoberto. Maíra, hoje você trabalha com o que, Maíra? Então, eu já trabalhava, quando o Adilto estava vivo, ajudando ele na parte administrativa, porque até então eu ficava por conta do André. Então, tudo que era questões de administrativo, ele levava para casa, né? Após o falecimento dele, eu tive que tomar a frente. Uhum. Tive que aprender muita coisa, tive que, né? Assim, algumas coisas eu já ouvia ele resolvendo, então eu já fui, né, já tinha uma noção. Sim. Aí, ao longo desses 7 meses, tô aprendendo ainda, né? Virou uma empresária, né? Né? Maíra, antes da gente começar a falar da parte, né, do seu menino, fala pra gente o nome dele e fala um pouquinho como é que foi a sua gravidez. Então, o André Luiz, ele tem a síndrome de Williams-Bowring, que eu também nunca tinha ouvido falar. A minha gravidez foi uma gravidez assim, desejada, foi esperada, e nunca imaginei que teria uma criança atípica, Como toda mãe, até depois do nascimento, assim, ele nasceu muito pequenininho, que eu notei, muito pequenininho mesmo. E ao longo do tempo, com 1 ano de idade, aí ele assim, começou a ter algumas coisas que aí a gente, como é mãe de primeira viagem, fiquei, né? Ele vai falar daqui a um tempo, com o tempo dele, né? Ele não engatinhou, ele só sentava e às vezes quando você colocava em pé, ele ficava em pé. Então, tipo assim, teve alguns indícios, mas a gente, né? Tem o tempo dele, ainda vai. Não, eu fui deixando. Sim, e depois desses sinais que você começou a perceber, vocês buscaram ajuda. Isso. Como é que foi essa ajuda? Vocês já tiveram um diagnóstico de primeira ou tiveram que fazer várias sessões, várias buscas? Aí, ao longo desse, né, aí já pula para os 2 anos, né, que aí sim ele não falava, aí ele começou a andar, assim, mas sempre muito molinho e caindo muito. Então ali eu já comecei, porque tem alguma coisa diferente. Mas o que me chamou a atenção, porque ele tinha uma fixação por rodas. Então, assim, roda de Fusca. Ele não podia ver um Fusca em qualquer lugar, que ele já parava e chorava e queria e ficava lá, só olhando a roda. Então, isso me chamou a atenção e eu comentei com a pediatra. Aí ela falou assim, olha, pode ser indícios de autismo. Então, mas aí o diagnóstico é só com 3 anos, aí foi encaminhou. Aí a questão também da comida, né? Que ele, como ele estava no período da dentição, então ele parou de comer a papinha, só estava aceitando uma madeira. Eu comentei com ela, então vamos para a fonoaudióloga. Encaminhou para a fonoaudióloga, ela viu ele e, tipo assim, com 1 mês, mais ou menos, ela já notou algumas diferenças, me encaminhou para o neuropediatra. E lá ele também suspeitou, olha, tem características de autismo, e já encaminhou para Girassol, né? Aí lá na Girassol, que lá, assim, ele já estava fazendo as terapias, a fono, a psicóloga, ele também precisa muito da questão muscular, da fisioterapia. E foi a fisioterapeuta Michele, né, que é um anjo também, que falou assim, olha, mãe, ele tem características da síndrome de Williams. Eu também nunca tinha ouvido falar, mas aí eu digitei no Google. Quando eu digitei no Google, eu vi, é o André. Até as características faciais era da síndrome de Williams, que é uma perda do cromossomo 7. Então, assim, aí tem várias... não dá para definir o que ele se perdeu, né? Porque, assim, são muito específicos cada criança. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, assim, aí foi aquele susto, porque quando a gente olha, a gente já fixa mais nas informações negativas, que são estreitamento de vasos sanguíneos, problemas cardíacos,
renais. Então, assim, aí meu coração já ficou, e aí? E ninguém ouvia falar aqui dessa síndrome, entendeu? Até no laboratório, para poder saber dessa síndrome, é um exame genético, que é caro, tá? Então, tipo assim, nem no laboratório, nunca tinha falado, olha, tem anos que eu trabalho nesse laboratório que nunca fizeram esse tipo de exame. Então, tipo assim, aí imagine uma mãe de primeira viagem, ainda tendo que aprender, tipo assim, com uma síndrome que ninguém nunca ouviu falar. Você, então, nessa história toda, você vinha tratando a partir dos 3 anos de idade, né? Isso. Vinha tratando como autismo, né? Como uma neurodivergência, mas também nova, né? Seria o caso do autismo. Isso. E você chegou, depois da descoberta da síndrome de Williams, encontrar outras mães, grupos de apoio? Então, como é que foi essa fase de pesquisa de sua, de conhecimento? Foi na internet, porque aí já me adicionaram, assim, eu já tinha alguns grupos de autismo ali de São João, daqui Descoberto. Quando eu perguntei, ninguém tinha ouvido falar. Muito se fala na síndrome de Down, que também é muito parecido com a síndrome de Williams. Então eu fui pesquisando, até achar em São Paulo a Associação Brasileira de Síndrome de Williams, a ABSW. Entrei em contato, eles me adicionaram e dão todo o suporte para a síndrome de Williams do Brasil todo. Se uma mãe hoje tem a suspeita e ela não consegue, porque esse exame é caro, é mais de R$2.000, o FISH, você pode marcar um dia e levar a criança lá, e eles fazem o exame de graça, e tipo assim, como é uma associação, ele tem vários profissionais, né, que eles te dão o apoio, principalmente de informação, que é o mais importante. Que a informação nesses casos aí é o essencial para qualquer tratamento. Né? Sim. Uhum. Eles também dão apoio para vocês, os pais, tem esse acompanhamento? Dão. Aí você fala, no caso, os pais da criança, né? Da criança. Dão sim. E várias dúvidas, porque nesse grupo tem mais de 300 pessoas. Então, e engraçado que características, como são crianças, assim, cada um tem as suas características. Uhum. Igual o André, ele mais uma outra criança, o Otávio. 7 anos, ainda não aceita comida sólida, ainda só pastoso. Ele tem uma seletividade ainda bem maior, né? Bem maior. Então, assim, me deu um apoio, me deu, tipo assim, não é só o André, eu também, tipo assim, qualquer dúvida que eu tenho, olha, aconteceu isso, então eu vou lá, digito no grupo, então, já aconteceu comigo, faz isso, sabe? Então, dão um apoio. Sim. São Paulo é muito distante, né, aqui da nossa cidade. Como é que foi para você trazer essas informações de lá para cá? Porque também creio que para os profissionais da nossa região também foi uma surpresa, uma descoberta, né? Como é que foi esse período também? Tudo isso, a gente falando nele entre 4 e 5 anos. 5 anos. Foi assim, eu trazendo num modo de, tipo assim, olha, é o André, eu preciso trazer informações e entender o André, porque eu também não entendi. Entendeu? Então eu não entendi ele, eu não sabia como cuidar dele. Até que eu pensei assim, como que eu vou cuidar do André? Então, aí lá ele imprimia as cartilhas, levava, porque a maioria dos profissionais nunca ouviu falar, já teve situações de eu levar em médicos que eles, às vezes, já me devolveram o dinheiro da consulta por não, tipo assim, foram sinceros, olha, eu nunca ouvi falar nessa síndrome, entendeu? E aí falou assim, eu sou honesto a ponto e humilde de falar, né? Então eu te devolvo o dinheiro da consulta, entendeu? Então, assim, foi uma maneira de também, olha, meu filho tem isso, tem essa síndrome, essas são as informações. Então, foi assim, de uma maneira de, como eu não conhecia, imaginei, também várias pessoas não conhecem, então uma maneira, né, da informação chegar. Nesse período, como é que você se cuidou? Eu, na verdade, não me cuidei. Na verdade, eu priorizei o André. Eu não sei, acho que, igual eu te falei, é muito Deus na minha vida. Por quê? Porque foi uma época que, assim, realmente foi uma força que é Deus, assim, porque eu consegui encontrar profissionais, consegui encontrar informação, né, e cuidando do André, né, tipo assim, porque uma criança é difícil, ainda mais igual ele, que é uma criança que tem sensibilidade auditiva, tem a questão alimentar,
né? Então, assim, eu priorizei. Aí depois, agora, depois de uns 2 anos que eu estou me cuidando, fazendo terapia, entendeu? Porque parece que depois que o André teve assim um salto, que agora ele já teve uma evolução, aí parece que aí eu meio que né, respirei e falei, não, agora eu vou cuidar de mim. Sim, bacana. Falar em cuidar de você, a gente tem que falar um pouco também da base familiar. Como é que foi essa descoberta para toda a sua família? No caso, essa família em volta, né, que vivia mais com o André. Como é que foi essa adaptação, essa novidade para a família? Todo mundo já suspeitava do autismo, né? A síndrome, eles veio também com uma questão assim de conhecimento, de agregar também o conhecimento e o amor e a diversidade, né? Porque assim, chega o André todo amoroso, porque o André, ele se comunica só de olhar, ele é muito amoroso, então assim, a família já é amorosa, então assim, foi, vou resumindo, foi agregando amor, né, à família. Ele tem um lugar certo, né? Você vê essa mudança de personalidade dele? Vejo. Ele é uma criança, assim, e é uma especificidade da síndrome, são crianças muito amorosas. Então, o André, ele já chega, às vezes, com uma pessoa que ele nunca viu, ele vai dar aquele sorriso, às vezes vai fazer um carinho assim, sabe? Então, sem palavras, ele já toca a pessoa. Aí, com a síndrome de Wheeler, você descartou o autismo. Mais um fato que eu também aprendi. Por eu ainda não ter feito essa questão, tem um exame que você consegue saber, dentro dessa perda do cromossomo 7, o lugar lá é 7q11. Então, tem como você saber que se foi perdido com essa deleção. Então, eu não fiz ainda. Então, o André, ele, assim, ele aprende as coisas muito rápido, mas tem algumas coisas que você precisa dar um incentivo, tipo assim, repetir mais vezes, né? Então, assim, eu ainda estou aprendendo ainda. Eu perguntei mais por conta, né, de às vezes as crianças autistas não querem ter esse contato, às vezes não gostam, têm uma dificuldade de ter contato com outras pessoas. Você falando, né, que ele é amoroso, é carinhoso, né, chama atenção por conta disso. Mas assim, ele, por a síndrome, ele ter a síndrome de Williams e ter características do autismo, não, tipo assim, uma síndrome não sobrepõe a outra. Na verdade, sobrepõe, minto. Mas, assim, a característica mais forte é a da síndrome de Williams. Se destaca mais, se diria, né? E quais são as necessidades que ele tem de suporte que o André precisa? A fono, principalmente porque ele tem muita hipotonia muscular, né? Então a musculatura dele é muito forte. E a questão dele também não se alimentar com proteína, mesmo eu fazendo umas misturas assim para poder nutrir ele precisa da fisioterapia, aí ele faz um acompanhamento também com uma psicopedagoga. Então, assim, e os exames também. Os exames todo ano, fazer aquele check-up. Coração, graças a Deus, não tem nada. Entendeu? Exame de sangue, as ultrassons, exame de vista, né? Sim. E você falou do salto, como é que foi esse salto que aconteceu? Foi assim, foi assim, coincidentemente, eu não sei te explicar porquê, mas desses 7 meses para cá, ele já tinha uma evolução. Sim. Já, ao longo mesmo antes da nossa perda, ele já tinha uma evolução. Mas agora eu tô vendo ele muito independente, ele já, André, vamos subir a escada, ele já sobe sozinho. André, pega isso pra mamãe, pega, entendeu? O não, ele já sabe? Então, assim, ele tá muito independente, tá se tornando, né? Independente. Como toda criança, ele faz a birra, né? Tem tipo assim, os períodos das artes que ele faz, né? Mas ele, assim, ele deu um salto de maturidade. Assim, eu notei isso no André. Sim, bacana. Você falando da perca, né? Seu esposo faleceu.
Como é que era a participação dele na vida do André? Ele tinha o André assim como qualquer coisa, se o André adoecia, ele já ficava doido, já ia. A vida dele era o André. Então, assim, tudo que precisava sempre foi um pai muito presente, né, muito amoroso. Até a gente, tipo assim, descobrir, além, tipo assim, que ele tem asma também. Teve um período também que a gente passou uns 3 anos, que a asma do André até então, até é por isso que é muito importante a informação em qualquer doença, porque até a asma para a gente foi uma novidade. Porque o André acordava de madrugada tossindo, 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 e ele chorava ao mesmo tempo. Então a gente nada calava, nada calava. O que a gente fazia? Pegava o carro e saía. Quantas madrugadas a gente ficou andando até São João voltar, voltar. O André tossindo, tossindo. Né? E até a gente descobrir. Aí vários médicos falaram que era alergia à lactose, era refluxo, e não era. Era uma asma bem forte. Então, assim, foi um período que eu vi que realmente, tipo assim, se Deus tem um propósito. Então, ele uniu eu e a Dito, tipo assim, como pais do André, porque realmente teve um dia, assim, que eu me lembro que a gente andou das 11 da noite até as 5 da manhã, até a gasolina acabar, para no outro dia a gente conseguir levar o André no médico para poder medicar. Porque, assim, ele chorando, chora, 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 ele vai ficando cansado. Aí vai ficando com dificuldade para respirar. Então, assim, foi um período, assim, que bem forte pra gente. E vi que realmente o André tem um pai e uma mãe, assim, né? Depois descobriu asma, resolveu o problema. Já. A gente foi no alergista e não deu certo. Aí em vez de eu ter procurado primeiro o pneumologista, não, fui no alergista. Aí depois vi que não estava dando certo, fui no doutor Henrique, e graças a Deus agora está controlado. Ai, que bom. E o André sente a falta do pai? Você percebe alguma mudança no comportamento dele nesse sentido? Uhum. O André, eu notei, assim, da perda, ele indo muito para a janela, tipo assim, esperando. Ele não era de perguntar, até porque, assim, como ele ainda não fala, ainda não né, algumas coisas ele balbucia. Então, ele não chamava papai, mas, assim, ele ia na porta, então, tipo assim, tá sentindo a falta, né? Então, algumas coisas eu faço que o Ajuto faz, igual andar de moto, que ele gosta, sabe? E, assim, a gente tenta fazer, não tipo, apagar a memória, mas, assim, quando suprir ali aquela falta que ele sente. Andar de carro, porque devido a essas crises, ele gosta muito de andar de carro, pelo fato dele se sentir mais confortável e acalmar, né? Então, quando ele fica nervoso, a gente dá uma voltinha de carro com ele, igual a Dito fazia, entendeu? Para ele acalmar. E estamos seguindo. Essas crises são diárias? Você viu que teve uma diminuição? Ou é normal deles ser sempre tão preparados para uma crise? A asma, no caso, a asma dele, o que eu percebi era muito na mudança de tempo. Então, começava de madrugada, tossir, 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 virava à noite, sem o medicamento, sem a gente ter o medicamento e a informação certa de como usar. Tinha isso também. Tem isso também, né? Tem isso, porque às vezes passa a bombinha, sim, mas a maneira certa de usar, a dosagem, né? Sim, sim. A rotina dele de terapias, acompanhamento médico, para ter uma qualidade de vida melhor, como é que você tem feito hoje? Diminuiu desde o início para cá? O que você percebeu sobre isso também? Não, assim, não diminuiu, mais uma vez é Deus. Porque assim, eu não tenho muito tempo, assim, o meu tempo está muito, eu já de manhã já venho para cá, já adianto o serviço, na segunda-feira é tranquilo. A terça que eu tirei o dia para ele fazer as terapias, levar na Girassol, levar na Fono, tentei fazer natação, mas assim, aqui não tem, assim, no caso tem, mas para o André, devido às condições dele, eu tive que procurar um tipo de natação, né, que ele ficasse com na água já mais pré-aquecida, para ele não gripar. Aí eu também não consegui por enquanto, mas assim,
Aí as terapias dele me viram nos 30 para poder dar conta. Os retornos, né, nas consultas dele. A minha cunhada e meu cunhado sempre estão me ajudando, me levando em Juiz de Fora, né? Porque para chegar lá, assim, eu preciso de uma ajuda, igual na época que o Adilto ia, tipo assim, porque às vezes chega num certo ambiente, o André não, por causa da audição, ele não fica. E ele também não aceita o abafador, não aceita nada prendendo ele. Então, aí eles me ajudam muito, né? Sim. E a escola? Como é que ele tá na escola? Ele adora. Ele tá, assim, ele dá tchau pra mim agora, na hora que você vai na van, acho muito bonitinho. Beijo, faz assim, adorando lá, graças a Deus. Tem quanto tempo que ele tá estudando? Ele tá lá na Girassol desde os 3 aninhos. 3 aninhos. Hoje ele tá com 7 anos, 4 anos estudando já. Bacana, a Girassol tem um suporte muito bacana, e também esse contato com as outras crianças. Lá também, se for falar de referência, é a Girassol. Os profissionais lá, não desmerecendo ninguém, mas assim, a gente vê o acolhimento, a gente vê o tratamento, a gente vê, né, o suporte com nós, né, familiares, né, é muito importante. A gente está numa semana de feriado, e como é que ele se comporta nessa mudança de rotina? Porque 1 dia, 2 dias antes da escola deve desequilibrar ele um pouco, né? Aí quando vai chegar na quarta-feira, vamos para a escola, André? Ele já não quer ir mais? Já não quer. Vamos para você ver a tia Patrícia. Aí ele dá um meio sorrisinho, vamos ver os coleguinhas. Aí vamos, vai direitinho. Mas assim, se perguntar, quer ir para a escola? Não quer, né? Na sua visão, Maíra, quais são as maiores barreiras que nós temos sociais? A questão não só do André, mas que você também tem contato com outras mães, né? Vê situações. Quais são essas barreiras? Digo no modo geral que eu vejo, geral mesmo, até no país. As barreiras são muito de informações e sociais e até, eu digo, emocionais. Por quê? Existem os protocolos para você cuidar das crianças atípicas. Em muitos lugares, eles respeitam, fazem protocolo, né? Mas essas crianças, assim, as crianças atípicas, a gente vê que elas são muito mais que protocolos, são amor. Então, assim, há profissionais que às vezes eles não entendem nada assim, há pessoas que lidam com crianças que não têm esses protocolos, mas têm o amor. Então, tem muito mais resposta do que as que seguem só o que é protocolado, entendeu? Então, as barreiras políticas, entendeu? Então, assim, há ainda na minha opinião particular, há ainda muita coisa ainda para se falar em adaptações de crianças atípicas nas escolas, na sociedade, há muito. Porque a questão política, a questão de você também, há muito da empatia, entendeu? Há muitos julgamentos, há muito preconceito, entendeu? Então ainda, mais uma vez, eu coloco Deus na frente porque é um aprendizado. Então até essas pessoas que ainda têm preconceito, elas vão aprendendo, a gente vai aprendendo a lidar. Falando sobre política, qual seria um projeto que talvez você implementaria na nossa comunidade que favorecesse não só o André, mas outras crianças? Você teria alguma ideia? Já pensou em alguma coisa? Assim, para as crianças, assim, eu não tenho muita ideia, mas o que eu vejo é as mães. O foco deveria focar mais nas mães. As crianças, por quê? Na minha opinião, eles veem o mundo através de nós. Então, muitas vezes a gente está em caco, mas a gente precisa ter uma força para eles. Então, assim, as mães, sim, um suporte emocional, a terapia. Depois que eu comecei a fazer terapia, muita coisa, tipo assim, eu falei, nossa, tirou um peso daqui, entendeu? Então, hoje eu vejo que esse suporte emocional para as mães é muito importante. Até então, porque eu também me negava a fazer isso. Eu não precisava de terapia, quem precisa é o André.
Não pelo fato, mas assim, não pelo fato que eu não via, que eu estava cansada emocionalmente, esgotada. Hoje, depois que eu faço, eu falei, nossa, como que eu podia ter começado bem antes? E muito do que às vezes eu me autocobrava como mãe, eu vi que não, eu estou fazendo o que eu consigo nesse momento que eu dou conta. Então, não preciso me cobrar além disso, entendeu? Então, como eu me cobro, eu vejo, conversando com outras mães, eu vejo que outras mães também se cobram, né? É normal, né? Você, então, queria fazer mais e mais e mais, estava se desgastando e não via. E não via. Sim, então terapia te ajudou mais nesse ponto. Hoje é só terapia que você faz, exercício físico, outras coisas. Até porque por conta da minha rotina, você não consegue. Não consigo. Uhum. O André, durante o dia, você, né, nos outros dias da semana, você trabalha, ele fica com sua mãe? Fica com a minha irmã. Com sua irmã? É. Sim. E à tarde... Ele vai para Girassol. Muito interessante. Uhum. Ô, Maíra, você já passou por alguma situação em que precisou explicar para as pessoas que seu filho era uma criança especial? Sim, mas assim, por situações que às vezes ele, quando ele vê outra criança, até que agora não, mas quando ele estava com ainda uns 5 para 6 anos, quando ele via outra criança, ele puxava. Então, às vezes ele saía correndo e puxava outra criança, e às vezes a mãe ficava olhando assim, sem entender. Mas ele estava querendo brincar, mas assim, ele não chamava, ele já puxava a criança, vem brincar, né? Então era a forma dele. Né? A forma dele. Então eu ia explicava, aí, né, teve, graças a Deus, sempre esse acolhimento, nunca passei por situação, até então, né, nunca passei por uma situação nem constrangedora, nem... de preconceito. De preconceito. Né? Que bom, Maíra. Hoje, assim, passeios com o André, como vocês fazem? Tem alguns lugares específicos que vocês já estão acostumados a ir? Já. E como, assim, a gente sempre andava com ele gosta muito de ir em parquinho. Posso? Pode. Desligar aqui, tá? Ele sempre gosta de ir no parquinho, ele gosta de andar na praça, né? Então, assim, agora ele está aprendendo a andar de bicicleta, né? Então, agora a rotina dele, ele gosta muito dos bichinhos dele, né? Então, aí a gente... Os bichinhos são bichinhos de estimação ou bonecos? Não, o garnizé, o cachorrinho, o peixinho dele, né? Como é que é essa interação, Maíra? Então, foi assim, eu tentando achar um animal de estimação que se não picasse ele, que eu já tinha tentado o cachorrinho, mas assim, por causa do latido, ele não gostou. Até que um dia, foi muito engraçado, ele foi cortar cabelo, aí o Rodriguinho falou assim, você já tentou um garnizé? Aí eu falei, nunca pensei num garnizé. Aí, Rodrigo, não, se você quiser, eu te arrumo um filhotinho. Aí arrumou um filhotinho, foi ele a esposa dele me entregar. Foi uma bênção, porque o André, ele já partiu dele. De manhã ele já ia lá dar ração pro garnizé. Tudo que se oferecesse para ele ia para comer, ele ia pro garnizé. Então, assim, foi uma... E depois, sem que... Tipo assim, depois eu fui vendo, falei, deve ter alguma ligação. Realmente, falam que crianças autistas gostam principalmente de tipo assim, igual animais, principalmente galinha, por causa que eles também sempre têm uma rotina, né? Então, eu falei, tá, e foi o peixinho eu tentei, mas aí o André, como gosta muito de água, tenta colocar o garnizé dentro da água. Coisa de criança, né? E o cachorro, esse cachorro? Esse cachorrinho, esse é esse próprio para lugares fechados, né? Esse tá dando certo, porque ele não é de latir muito, né? O André também tá adorando. Quais são as habilidades no André que você vê que te encantam? Eu achei muito legal essa questão dele andar de bicicleta, né? Então, o André, ele tem uma habilidade, assim, que eu gosto muito de questão... É muito particular isso da síndrome. Eles têm uma sensibilidade auditiva, mas gostam muito de música. Então, o André, ele tem muito isso, a questão, tipo, de às vezes você cantar alguma coisa, ele vai repetindo, entendeu? Eu acho que até igual rezar. Agora ele tá apaixonado com o Pai Nosso.
eu acho que às vezes pelo tom, que às vezes vai na oração, a entonação, entendeu? Ave Maria, então eu coloco na Rede Vida para ele poder, sabe? Então, às vezes essa questão musical, eu vendo que ele tem uma aptidão, e é também característica da Cida, algumas crianças, né, gostarem de música. Poxa, que legal, gente. É. Muito legal mesmo. Então, assim, o que vocês estão trabalhando com ele no momento? Eu, assim, particularmente, eu priorizo como mãe mais agora a questão alimentar dele aceitar, né, e por essa questão, ele aceitando, então ele vai ficar mais forte, né, mais resistente, e até essa questão também, a parte muscular, para ele poder falar. Então, é muito importante. O que eu estou trabalhando mais nele é isso, que a fono me passa, né, para poder fazer em casa, né, e coisas simples, né, que às vezes e a informação que é muito importante chegar a gente, que até o simples mandar um beijo já ajuda na ele fazer os exercícios na parte muscular para ele poder falar, né? Sim. Já consegue falar mais alguma coisinha? Às vezes é muito engraçado, que às vezes do nada ele sai e fala uma palavra, mas depois você não escuta mais, sabe? Ele fala às vezes uma palavra inteira, mas depois, assim, é só aquela vez. Qual conselho você daria para as mães que receberam diagnósticos recentemente? Isso é forte, né? Esse é. O conselho, assim, sempre acreditar em Deus, primeiramente, porque tudo ele tem assim, eu acredito que ele tem um propósito. Às vezes você está lá no chão, às vezes esse diagnóstico você acha que, nossa, tirou meu chão. Por hora, a gente não entende, mas o que eu sempre levo para minha vida, tudo é um aprendizado. Até as coisas que na hora, tipo assim, dá vontade tipo assim, de você explodir. É um dia de cada vez, né? A gente aceitar os desígnios e aceitar o que vem pra gente, com respeito, com sabedoria pra gente mesmo, não assim, porque a gente vai de encontro com isso, com pré-julgamentos, com às vezes palavras que às vezes não ajudam a gente às vezes certos comentários fazem que te colocam lá no chão. Então, para essa mãe que recebeu o diagnóstico agora, você confia em Deus, a gente, tipo assim, procura os profissionais certos, né? Estudem, que é o principal, porque às vezes você vai ter base para argumentar, às vezes, né? Não que desmerecendo o conhecimento dos profissionais, mas vai te ajudar, porque a gente convive mais com a criança. Então vai ter base também para você argumentar, né? E tipo assim, ajudar mais a criança e principalmente cuidar de si, porque os nossos filhos veem o mundo através da gente. Então a gente tem que estar bem para ele ver que o mundo também não é só um caos, né? Porque às vezes tem dia que realmente vai ficar um caos. E aquele dia você entrega para Deus e fala, amanhã é outro dia, né? Sim. Algumas mães procuram pais para conversar com você, Maíra? Sim, sim. Às vezes tem... às vezes eu compartilho algumas informações no Instagram da Síndrome do André. E uma mãe de Conselheiro Lafayette me chamou, porque lá em Conselheiro Lafayette só a filha dela, assim, eu creio também pelo fato do valor do exame ser muito caro, às vezes tem mais crianças assim com síndrome de Williams, mas o acesso à informação, o acesso ao diagnóstico ainda é muito limitado. Então, através de mim, eu passei o contato da associação, então, aí ela teve mais informação de como ajudar a filha dela, né? Então, assim, a gente troca. Figurinha, troca figurinha, né? Muito bacana. Percebi que você também preza muito pela questão do diagnóstico. Você sempre comentou nesse bate-papo nosso sobre o diagnóstico correto, né? Porque igual a questão do autismo, se até então ninguém, tipo assim, igual no caso a outra professora, igual a Michele, não tivesse comentado, olha, ele também tem essa característica, até então eu estava só voltada para o autismo, e não era, e era outra síndrome mais específica, com tratamentos também mais, assim, específicos também, né, e tipo, ajudou muito a entender,
ajudou muito a entender como que era o André. Até então, por isso eu me autocobrava, porque até eu saber o diagnóstico, eu olhava, gente, por que está acontecendo isso? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que eu deixei de estimular ele? E eu vi que não, era o diagnóstico, era realmente o que muitas mães passavam. Então é muito importante mesmo a informação. Dentro do Descoberto só tem o André com a síndrome de Williams, né? Creio que sim. Certo. Como é que você vê o futuro do André? O futuro do André? Eu procuro, tipo assim, agora além de uma mãe solo, deixar o André independente, o André, assim, com autonomia, e principalmente emocional. Por quê? Ele vai encontrar, quando eu não estiver mais aqui, ele vai encontrar situações que ele precisa estar emocionalmente preparado. Entender que a opinião do outro, às vezes o que acontecer com ele, né? Tipo assim, de frente com questões sociais de outra pessoa, não define ele como uma pessoa, como o homem que eu pretendo deixar ele, né? Então, assim, ele vai saber lidar e para ele não absorver não deixar que às vezes o que está no outro influencie as atitudes, o emocional dele. Então, eu quero deixar o André, assim, quem sabe um músico, né, totalmente independente, me ajudando. Às vezes eu trago ele aqui para ele já aprender a ajudar a mamãe a trabalhar, entendeu? E assim, vai deixar um legado. Maíra, muito obrigado, um prazer demais conhecer você, conhecer a história do André. E ouvindo você falando, eu fico imaginando ele, né? Que conheço ele, então a gente fica imaginando, assim, isso é muito importante. Acho que esse bate-papo sirva de visão, de exemplo para outras mães, né, terem essa força, essa vontade que você tem. Tá? Obrigado por receber a gente. Eu que agradeço.